Now, say my name. E aí galera, Zaratustra aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar aí um tema um pouco polêmico. É complicado falar isso daí, é uma coisa que eu já estou falando aí há muito tempo sobre os robôs sexuais. Vamos ver aí na matéria que eu tirei os prints aqui, depois se vocês quiserem pesquisar aí na internet. Meu intuito aqui não é expor ninguém, né? A mulher lá da matéria que publicou e nem as outras pessoas ali que comentaram, que depois no final lá tem uns comentários. Mas é falar sobre isso e essa matéria aqui, quando eu vi, ela me lembrou uma repercussão que teve lá no Japão de um empresário japonês que começou a criar as próprias bonecas em estilo infantil, porque o cara era pedófilo, né? E o Renata Moedo fala muito sobre isso. Se começar a ter isso daqui na visão deles não é crime, porque não tá tendo, para ele não existe vítima sem, não existe crime sem vítima, aliás. Mas a gente tem uma certa moral aí nessas coisas. Então eu vou tentar resumir, ser mais breve possível nesse vídeo aqui. Na matéria, a mulher fala sobre a mulher sedutora no futuro não será de carne e osso. Ela vai ser o quê? Vai ser robôs sexuais, né? Máquinas. E aí, se você for parar para pensar, até as leis hoje estão facilitando para que tudo caminhe para isso. Como eu comentei no último vídeo, isso aí vai chegar a um ponto que vai ficar tão insustentável o relacionamento entre homens e mulheres que isso vai acontecer. Né? Você quer o quê? Você quer lei fazendo aí os homens como vilões sempre e as mulheres sempre estão no direito, a palavra basta a palavra dela. É claro que a palavra da vítima sempre vai ter um peso maior, né? Mas mesmo assim, né, basta a palavra dela, não precisa apresentar prova nenhuma e você já é culpado. Então pensa aí, o que a galera vai achar mais tranquilo, mexer com robô ou mexer com mulher? E aí ela fala aqui no blog dela, né? Teve uma exposição lá no Japão, os robôs lá, e inclusive ela faz até algumas citações aqui no blog dela aqui, vou deixar os prints aí. Ela fala aí que não vai demorar muito, a previsão dela é que até 2050 a galera já vai estar casando com esses robôs, mas na verdade ela não citou que lá no Japão eles já casam hoje com bonecas. Isso já acontece. O japonês ele tem uma percepção diferente do game, igual a gente tem aqui no Ocidente. Lá eles não saem para um lugar para conhecer gente nova e começar laços ali e criar família. Lá eles se juntam, né? Eles pegam ali aquela menina que foi colega dele de escola, tem uma certa amizade e a amizade vira um possível namoro depois. Muita gente aí já deve ter visto o mais famoso, né? É o carinha lá que casou com a Hatsune Miku. Hatsune Miku é uma boneca lá de um joguinho de dança lá e ficou famoso. Mas eu já vi lá reportagem na televisão falando, mostrando, né, japoneses casavam com holograma, cara, com Tamaguchi, com software. Não era nem algo físico, não era nem um boneco ali que ele pudesse trocar a roupa dela e ter uma coisa física ali, igual ele tá fazendo aqui, né, nas fotos. Não, o cara casava com uma boneca, um software, né, algo virtual. Isso já acontecia. Porque lá, né, os Hikinomori lá, a galera lá, eles são super introvertidos, a capacidade deles social de se interagir, conhecer gente nova ali é baixa, e ainda tem essa questão cultural, que a tendência deles é sempre se envolver com quem eles já se conhecem, com quem eles teve ali um convívio na infância, principalmente na escola. A maioria, né, desses relacionamentos são assim. Lá não tem aplicativo de relacionamento igual tem aqui. Apesar de que a taxa de natalidade lá tá caindo, o Japão vai desaparecer em menos de um século aí. A estimativa é que o Japão tende a desaparecer, que até os casais lá não estão tendo filho. Estatisticamente falando, para uma comunidade, né, para uma raça se perpetuar, ela tem que ter taxa de natalidade ali de pelo menos 2,1 por casal. Um para substituir o homem, outro para substituir a mulher,
e pelo menos ali ponto 1 para ter continuar vivo a espécie ainda, né, perpetuando, porque tem os acidentes, tem pessoas que sofrem acidentes e morrem, alguma doença, pode ter um câncer, pode ter ali um ataque cardíaco, sei lá, alguma doença genética, então a gente sempre tem que jogar um pouquinho mais de 2, né? Só 2.0, a chance é de que mesmo se todo casal tiver 2 filhos, a tendência é que no futuro a população vai se diminuir, porque sempre vai ter aqueles que vão adoecer de alguma forma ou vão morrer de acidentes. Então isso acontece. Então lá a taxa não chega nem próximo de 2. A taxa de natalidade lá, segundo a IAC do Google, é de 1,2, a taxa de fecundidade lá. Então você tá vendo aí que em menos de um século ali, em pouco tempo, a população vai só diminuindo até chegar a um ponto que acabou. Não vai ter mais herança cultural, não vai ter mais japoneses. E eles têm uma política super complicada contra estrangeiros, chega a ser até um pouco xenofóbico. Sempre o estrangeiro ele vai ser vitimizado. Qualquer coisa que acontecer, se tiver um estrangeiro perto, eles sempre vão apontar o dedo para eles. Eles têm bastante medo de estrangeiro. Eu, inclusive, já quase matei uma japonesa lá no Japão, porque eu fui parar ela para pedir informação e ela me viu que eu era estrangeiro. Eu sou nitidamente diferente de japonês. Ela pegou e foi atravessando a rua desesperada lá e quase foi atropelada, né, por um carro. Então você vê que eles são um pouco xenofóbicos e têm medo mesmo, assim. Alguns são xenofóbicos e alguns outros eles têm medo de estrangeiro, porque lá na televisão lá, a única coisa que passa em jornal, né, que tem, geralmente eles não vão, uma mensagem boa não repercute muito, é só coisa ruim. Então lá os noticiários de lá reportam coisas ruins de estrangeiros, eles só veem coisas ruins. Então eles ficam meio que cismados com isso daí. E aí, nessa reportagem da mulher aqui, e inclusive ela cita aqui no vlog dela aqui a respeito de um costume japonês, né, antigo que eles têm, que é o tamashi. Tamashi é tudo pra eles, na cultura deles, o que tem aparência humanoide ou que lembra um humano, eles falam que pode ter espírito de uma pessoa ali. Tem até uma cultura lá, uma lenda, que eles falavam que vários soldados japoneses morreram em um rio lá, e lá os caranguejos, eles têm alguns caranguejos tinham algumas feições nas suas cascas de rosto de pessoas, né? Parecia rosto de uma pessoa ali. Aí os japoneses, com sua superstição lá, eles achavam que eram guerreiros reiki e que era reencarnação ou que tinha espíritos deles ali nos caranguejos. E aí esses caranguejos eles não pegavam para comer, eles jogavam de volta no rio. O Carl Sagan mesmo já falou sobre esses caranguejos aí, os caranguejos samurais, né, que ele falava. Depois dá uma pesquisada aí, vocês vão ver que é bastante interessante isso daí. O que acontece se a longo prazo? O ser humano fazendo uma seleção natural. Então a reprodução desses caranguejos com feições humanas era aos montes, porque todos eles não eram comidos, eles sobreviviam. Então, aquilo que tinha ali uma feição humana, vou até deixar umas fotos aí, eles jogavam de volta e aquilo ali reproduzia. E todos esses que tinham feições humanas não eram comidos, não eram usados para comer, e os outros sim. Então, foi aumentando a população desses caranguejos aí. E isso daí é complicado, né? Eles realmente têm esse costume lá, mas aí a mulher, você vê que no post aí, ela apela para isso. É uma forma meio que de chamar a atenção de talvez uma preocupação que as bonecas sexuais vão ser moda no futuro, que o ser humano, né, principalmente aí os homens, as mulheres também vão, mas substituir homens por máquinas, mas os homens vão substituir as mulheres por máquinas também. E você vê uma certa preocupação aí dela. Ela chega a citar o filme Blade Runner também. Eu já falei aqui no canal sobre esse filme, aconselhei todo mundo ver. Eu acho que vai ser mais ou menos para aquele esquema ali. Principalmente se os robôs chegar a ter um nível de consciência alto, aí tem grande chance de acontecer igual aconteceu no filme.
E se você for parar pra pensar aí, né, se você for analisar a citação da moça aqui, da mulher no vlog, você vê que é um apelo, porque ela fala que a culpa disso daí, né, o porquê que eles estão começando a criar robôs parecidos com pessoas, é porque eles precisam de mão de obra, porque a população japonesa está decaindo, mas não é isso que está acontecendo. É claro que o Japão tem essa preocupação e a gente pensa em robôs aí na indústria, a gente lembra das fábricas japonesas. Realmente eles têm uma necessidade de mão de obra que eles não conseguem suprir. Isso é verdade, mas esses robôs aqui, essas máquinas, né, que ela cita aqui que vão ser máquinas no futuro aí, humanoides, ou como a gente pode chamar aqui de bonecas de sexo, não é por isso. Tem o fator que eles são introvertidos, eles têm essa necessidade, né, o homem tem essa necessidade de se esvair de vez em quando, né, de despejar ali, se é que vocês me entendem. Também, uma coisa que repercutiu lá bastante foi um empresário japonês, que ele criou bonecas infantis para suprir a necessidade dele, que ele tinha ali, né, com crianças. Ele é assumidamente pedófilo. Só que ele fala lá que ele criou a boneca para não ter que fazer nada com criança nenhuma, porque, de segundo ele, eu vou até deixar aí aqui no vídeo, o pedófilo ele vive como se fosse uma máscara. Aí isso daí eu já discordo, porque a questão aí é uma doença, né? E isso tem que ser tratado, cara. A gente tem aí a moral nisso daí. A gente tem que pensar isso, que isso é amoral, é como se fosse a Doc Pill também. Isso aí o Renato Moedo fala bastante isso daí, que não vai ser crime. Realmente, crime pode não ser, mas na lei que a gente tem hoje não vai ser crime. Eu acredito que eles vão implementar alguma coisa proibindo isso daí, deve realmente, mas é uma questão moral, é como se fosse a Dog Pill, é uma questão moral. E o Renato ele já pega até um pouco mais pesada a respeito disso, que ele fala que está na Bíblia a respeito do homem envolver com a besta, né, que viver com os animais, que isso já vai ser fim do mundo. Aí já é uma questão religiosa. Eu não estou aqui para criticar a posição religiosa de ninguém, mas faz todo sentido, né? Se for pensar que se a gente tem aí uma sociedade que está sendo depravada a tal ponto que estão normalizando até dog pill, minha preocupação é que normalize isso daí também. Mas isso na verdade no Japão, muita gente defendeu o empresário lá, defendeu a posição dele, que falava que era melhor ele satisfazer as vontades ali, os desejos nefastos dele com boneco do que com criança de verdade. Mas aí já, como eu falei, é um aspecto moral, e aí eu já não concordo com isso. Mas enfim, né? Cada um pensa de um jeito, essa é a minha posição. Mas para finalizar aqui, vamos ver aqui no final do blog dela aqui que ela fez, né? Tem aí a seção para os comentários. E teve aí três comentários, na verdade. E você vê que tem um comentário ali que realmente é meio que bajulando a mulher, e tem outro comentário também de outro cara que é bajulando, né? Aqui o Paulo bajulando ela, e depois tem uma da Vera, que aí a Vera parece que ela já teve até uma publicação aqui um pouco mais crítica a respeito do tema mesmo. Você vê que o primeiro comentário ali foi só uma bajulação, né? Nada falando a respeito do tema. Aí o segundo comentário sim foi a respeito desse tema que ela estava abordando aqui no blog. Mas o carinha ali, ó, o tal de Zé GB ali, ele comentou aí no blog da mulher. Aí ele fez até uma certa crítica aí, falando a respeito da obesidade que tem hoje em dia, né? Essa população mais atual que a gente tem aí. Antigamente não tinha tantos obesos. Hoje, com o advento aí das fast foods, a gente tem uma sociedade mais obesa. Aí você vê que foi falando aí dos fast foods aí, foi mais uma crítica, mas se você vê pelo horário, ele comentou até antes das outras pessoas, e ela respondeu às outras e não respondeu ele, ou seja, né, foi ali um boicote ali. Então você vê que é só a gente querendo fazer aí uma tendência aí, um alarde, né? Você vê que a galera querendo fazer um alarde. Então você vê aí que ela quis fazer um alarde com esse vlog aí, e quem não compactua com as ideias dela simplesmente ignora. O tema não foi nada informativo, né? Não foi
ou quiçá uma sensatez da parte da escritora e ela não se preocupou com o comentário do cara. Foi um pouco assim demais pro meu gosto, foi um pouco meio nonsense também, mas é, você vê ali que foi claramente um boicote. Mas então, para resumir o tema aqui, é, esse essa evolução aí, né, dos bonecos, ela vai acontecer, não vai demorar muito, acredito eu, a chegar a um ponto que se ficar economicamente viável, todos vão querer, né, principalmente aí os incel, apesar de que eu não gosto muito desse termo incel, pra mim incel é 99%, talvez até mais de 99%, 99 ponto alguma coisa da galera aí que fala que é incel, não é incel. Na verdade, é a pessoa que está carregando lá em cima. Então, eu acredito que toda panela aí tem sua tampa, a sua régua que está alta. Aí, assim como as mulheres. Mulher fala que não tem homem no mercado, mas se ela baixar a régua, sempre vai ter um cara ali querendo ela. Então, não é incel. Agora, realmente, incel tem alguns que existem, mas pra mim, na minha opinião, é aqueles que estão numa situação bem crítica ali, ou às vezes uma deficiência, né, uma pessoa incapacitada ali, de até de comunicar, aí é diferente, mas essa galera aí que fala que é incel aí, eu não acredito que são incel, não. Vou fazer um vídeo falando melhor a respeito disso daí, falando sobre os Black Pill também. Então você vê que uma reportagem de 2011 já estava sinalizando para esse futuro de mercado sexual aí. E 13 anos se passaram e com a evolução da IA está cada vez mais plausível, né? Tá cada vez mais próximo isso daí. E ser bem sincero aqui, galera, eu não vejo a hora disso acontecer, não vejo a hora de explodir aí as bonecas aí e você chegar ali num shopping ali, escolher a sua. Apesar que vai ser um pouco shame, né? Você escolher isso em público, eu acho que esse mercado vai ficar mais voltado aí para rede de internet mesmo, em sites especializados sobre isso daí, lojas especialistas sobre isso. Galera vai lá comprar, vai vir com caixa discreta, todo esse tipo de coisa aí. Eu acredito que vai ser dessa forma. E tô pouco ligando para o futuro disso daí. Eu acho que isso vai acontecer e não vejo, e para mim, que quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Deixa a galera fazer o que quiser. O mercado mesmo vai regular isso daí. As leis mesmo, essas leis misândricas que tá tendo aí, que tá ocorrendo aí na atualidade, e a tendência é só piorar, vai levar para esse rumo aí também. Quando eles vê como que a galera tá respondendo, né, aos estímulos que eles estão colocando aí nessas leis, daí eles vão pensar duas vezes antes de fazer uma lei misândrica, né? Então, o que eu tenho para dizer é isso mesmo. O que vocês acharam aí do tema, do assunto? Deixa a opinião de vocês aí, deixa o seu like, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Falou! Open your eyes, Nicholas.